Vamos ouvir a bendita e preciosa palavra viva do Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa viva tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai, e dize a este povo: Ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faz-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhes os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta, e seja sarado. Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada. E como o carvalho, e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Amém. Temos lido livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 13. E a pergunta inicial para você é a seguinte: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deus pergunta para mim e para você, neste momento: quem irá pregar a sua palavra? Quem irá pregar seu evangelho? Quem irá anunciar a sua mensagem? Nós vemos aqui, no versículo 7, E com a brasa tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. Os nossos pecados foram retirados,
removidos de uma vez por todas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque sem sangue derramado não há perdão de pecados, afirma a palavra de Deus. Isaías teve sua iniquidade tirada, seu pecado expiado, agora livre do pecado, livre da condenação, livre do lago de fogo. Isaías, então, tem o seu pecado perdoado, purificado, os seus lábios que eram impuros. Habitava no meio de um povo de impuros lábios. Isaías reconhece a sua necessidade de Deus. Ele reconhece que está perdido. E agora vem o Senhor transformando a sua vida, o dando total condições para anunciar a sua palavra. E o profeta Isaías, então, ele recebe de Deus toda a capacidade para anunciar a viva palavra de Deus. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse então Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus quer que eu e você possamos entender e atender o seu chamado. Nós vemos aqui no capítulo 5 de Isaías, no versículo 19, olha bem o que diz a palavra do Senhor. Olha como o povo de Israel estava se comportando naqueles dias. Que Deus se apresse a realizar a sua obra para que a vejamos. Que se cumpra o plano do Santo de Israel para que o conheçamos. Assim como a nação de Israel estava incrédula, estava zombando de Deus, muitas pessoas hoje têm feito o mesmo. Se realmente Deus é Deus, por que Ele não faz isso, não faz aquilo? Se Cristo realmente disse que viria, por que não veio? Muitos colocam dúvidas na palavra de Deus e são incrédulos quanto às profecias bíblicas e têm desprezado a palavra de Deus. Por isso que eu e você, que temos Jesus Cristo como Salvador, devemos com coragem anunciar que só Cristo salva, só Cristo liberta, só Cristo transforma. Esta é a missão da igreja. Este é o chamado da igreja. Nós temos aqui no capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, Isaías teve uma visão do Rei dos Reis. De acordo com João no seu Evangelho, capítulo 12, versos 39 ao 41, o profeta viu o Senhor Jesus Cristo. Como João, o apóstolo, na ilha de Patmos, Isaías está em espírito e vê Adonai, o nome de Deus, como Senhor Supremo de todas as coisas. Também em Romanos capítulo 9, versículo 5, Cristo é sobre todos, bendito para todos sempre, com todos os acompanhamentos de esplendor majestoso, assentado em um trono alto e sublime, pois domina sobre tudo. Porém, enquanto se encontra assentado nesse trono sublime, as abas de seu manto enchem o glorioso templo. Deus é santo, 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 santo. Ele nos salvou e nos chamou para pregar a sua palavra. Que assim façamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.